resposta. E eu quero olhar para essa câmera aqui mesmo do Instagram. Uma resposta a uma matéria que foi veiculada e citaram o nome desse comunicador aqui. Eu não deveria nem trazer essa resposta para não dar ibope. Mas, em respeito aos nomes que foram citados lá na matéria desse blogueiro, querendo equiparar, igualar o prefeito Sael com essas figuras que foram citadas lá, esses nomes que marcaram a história de Porto do Mangue, em respeito a eles, é que eu quero dar essa resposta. Se tivesse citado só o meu nome, eu não vinha nem trazer resposta aqui, para não dar ibope. Mas, em respeito a essa tentativa de igualar, de equiparar, de querer mostrar que os políticos de Porto do Mangue que foram citados lá na matéria é igual a Sael, aí eu vou trazer uma resposta em respeito a eles, porque isso diz respeito à história de Porto do Mangue. Eu quero dar uma resposta ao secretário de Turismo e Meio Ambiente de Porto do Mangue, chamado Flávio Bocão, que agora ficou amancebado, né, tá alinhado, tá cruzado com um blogueiro arcaico, ultrapassado e com uma comunicação obsoleta. Juntos fizeram essas matérias para querer igualar o prefeito Sael Melo com as figuras políticas de Porto do Mangue e querer dizer que esse blogueiro aqui, esse comunicador, não conhece da história de Porto do Mangue. Em parte, vocês estão corretos, sem sombra de dúvidas. Os nomes que vocês citaram, Zé Domingos, Chico de Pereira, né? Citaram até o meu pai, o prefeito Faustino, o ex-prefeito Titico. Vocês citaram esses nomes aí, dizendo que muitos deles não são de Porto do Mangue, vieram de outras cidades e se instalaram em Porto do Mangue. Mas isso é típico do forasteirismo que tem em Porto do Mangue, que quer instalar uma filosofia de preconceito a quem é da terra e querer comparar esses grandes nomes da política de Porto do Mangue, que tem história em Porto do Mangue, com o prefeito Sael. Mas é claro, o Flávio Bocão é forasteiro em Porto do Mangue, ele não é de Porto do Mangue. O blogueiro que fez a matéria nem aqui reside. Aí, é típico do forasteirismo querer menosprezar a turma de Porto do Mangue, o povo de Porto do Mangue, querendo até se sobressair sobre nós. Então eles querem dar uma ideia de que conhece mais a história de Porto do Mangue do que o próprio povo de Porto do Mangue. E eu não preciso aqui mostrar que eu sei ou não sei a história de Porto do Mangue. Eu não preciso mostrar isso. Eu só quero trazer uma resposta em respeito aos nomes que foram citados. Vocês estão certos em partes. Sabe por quê? Porque realmente Zé Domingos veio de outra cidade, Titico e tantos outros nomes que vocês citaram, inclusive do meu pai, vieram de outras cidades. Agora, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Querer comparar esses nomes que vocês citaram com o Sael é o absurdo do cúmulo, porque a diferença é gritante. Então, eu não quero fazer apontamentos, eu quero só que vocês reflitam. Vamos lá, Zé Domingos. Qual é o legado de Zé Domingos para Porto do Mangue? Para mim, Zé Domingos já era para ter uma estátua na praça de Porto do Mangue, porque ele tem legado. Zé Domingos deixou um legado em Porto do Mangue. Zé Domingos, nós sabemos quem era a sua esposa, Dona Carminha, que ainda está viva. Ele, de saudosa memória. Nós sabemos quem é a família, nós sabemos quem são os filhos de Zé Domingos. Nós conhecemos a família de Zé Domingos. Sabe por quê? Porque eles têm raízes na cidade e deixou um legado. Nós sabemos quem é Chico Pereira, mesmo com todos os seus desastres que teve na sua gestão. Mas nós sabemos quem é Chico Pereira.
Sabemos quem é a esposa de Chico Pereira, Dona Dúbia. Sabemos quem são seus filhos. Sabe por quê? Porque Chico Pereira, ele tem história em Porto Mangue. Ele tem residência fixa em Porto Mangue. Ele sempre está ali sentado na calçada, em frente à calçada dele. Ali por Carmo, conversando. Sabe por quê? Porque ele tem história em Porto do Mangue. Sabe o ex-prefeito Tico que vocês citaram na matéria de vocês? Flávio Bocão e o blogueiro Obsoleto, lá de Carnaubais? Sabe o ex-prefeito que vocês citaram, Titico? Ele tem história em Porto do Mangue. Prefeito por 2 mandatos. Deixou um legado extraordinário em Porto do Mangue. Nós conhecemos a sua esposa. Tem empresa na cidade. Tem história, um homem de respeito. Um homem conhecido em Porto do Mangue. Anda de cabeça erguida em Porto do Mangue. Nós conhecemos os seus filhos. A sua história de ascensão foi em Porto do Mangue. Ele cresceu aqui em Porto do Mangue. Ele tem raízes, tem legado, tem história. Sabe o meu pai, que vocês citaram na matéria, professor Nilson, secretário de educação por 2 vezes, diretor de várias escolas em Porto do Mangue, as principais, Escola do Estado, Escola Francisca Serafim. Há mais de 2 décadas, com contribuições enormes para a educação de Porto do Mangue. Pois é, esse professor Nilson veio de fora, mas ele tem legado. Vocês sabiam que ele reside em Porto do Mangue? Ele reside em Porto do Mangue, ele mora, ele tem história, ele criou raízes. O professor Nilson, meu pai, que vocês citaram na matéria, ele tem raízes em Porto do Mangue, ele tem história. Estou só refletindo. Sabe o ex-prefeito Faustino que vocês citaram? Cresceu dentro dessa maré aqui, pescando. Filho de pescador. Filho de dona de casa. Tem história na cidade. Dona Concinha, seu netinho. Faustino, que desde cedo, né, ingressou aí pela vida política. Também teve sucesso empresarial em Porto do Mangue, um empresário de sucesso. Nós sabemos quem é a sua esposa. Nós sabemos quem é a esposa. E quando ela esteve como primeira-dama, ela estava dentro da prefeitura, ela estava dentro dos trabalhos, ela estava dentro dos eventos. O filho de Faustino estuda na Escola Francisca Serafim. Nós sabemos quem são os filhos de Faustino. O Dudu, que é especial. Agora reflita comigo. E Sael? Quem é Sael? Onde é que ele mora em Porto do Mangue? Onde é que ele reside? Quem são os filhos de Sael? Eu não sei quem são os filhos de Sael. Quem são? Ele tem quantos filhos? Quais são os nomes deles? Quem é a esposa dele? Eu não sei. Quem é a esposa dele? Qual o nome dela? Ela já esteve em Porto do Mangue? Ela participa de ações sociais em Porto do Mangue? Qual é o legado de Sael para Porto do Mangue? Vários carros do Ministério Público, Operação Terceiro Mandamento em Porto do Mangue? Esse é o legado? Então reflitam, Flávio Bocão e esse blogueiro obsoleto que citou o meu nome. Reflitam, porque vocês tentaram comparar lendas da história política de Porto do Mangue com o prefeito Sael querendo comparar. Isso é típico do forasteirismo. Isso é típico de vocês, que inclusive vocês também são forasteiros. Agora reflitam. Quem é que está precisando passar pelo prumo e que está precisando encontrar um rumo? Eu não vou dar resposta. Vou deixar vocês refletirem. Bem, esse foi o nosso podcast de hoje. Estamos encerrando por aqui.